Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18, nós vamos estudar um evento acontecido na vida do Senhor Jesus Cristo, envolvendo um homem muito rico. E vamos ver através desse exemplo, desse acontecimento, como não apenas ter dinheiro pode nos impedir de conhecer Jesus Cristo como Salvador, mas às vezes riquezas nas nossas vidas que não são necessariamente o dinheiro, podem nos impedir de receber a salvação de Cristo Jesus. O título aqui na nossa Bíblia, a partir do versículo 18, é o rico de qualidade. Então vamos ler todos juntos até Lucas 18 até o versículo 30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos, porque apenas a leitura da Tua palavra neste momento já nos abençoou, porque a Tua palavra diz: Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e as guarda, porque o tempo está próximo. Nós pedimos agora, abrindo os nossos corações, nosso Deus, que o Senhor opere entre nós o maior milagre que tem acontecido na história da humanidade, o milagre da salvação eterna. Que o Senhor use as Tuas palavras, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que os nossos corações estão abertos, Senhor. Então, salva os perdidos, edifica os salvos e nos transforma à imagem de Jesus Cristo, pois esse é o nosso desejo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Nós temos vários ensinos aqui nesse acontecimento, onde acharam por bem colocar o título Rico de Qualidade. E eu creio, é um título muito curto, e ele, por ser curto, breve, e ele não trata da profundidade desse texto. Porque através desse texto, nós vamos ver a nossa história, e a história também da humanidade na vida, nesse incidente, nesse acontecimento entre Jesus e esse homem. E ele vem logo após, no capítulo 18 e anteriormente, quando Jesus Cristo havia repreendido os discípulos porque eles estavam impedindo as crianças de virem até ele. Então no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, aqui nessa situação,
Jesus Cristo estava recebendo essas crianças, cujos pais estavam levando as crianças até o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, essa é o grande ministério dos pais, preparar e levar os seus filhos a Cristo. E os discípulos, eu acho que estavam de mau humor naquele dia, eu não sei, né? Tem gente que não gosta de criança, né? E não queria que aquelas crianças chegassem até Jesus e começou a afastar. Jesus repreendeu, falou: não impeça essas crianças de chegar até mim. Depois ele usa como exemplo, no versículo 17: quem não receber o reino de Deus como esse menino, não entrará nele, não entrará no reino de Deus. Nós conhecemos crianças. Você que é pai, você já tentou pegar o seu filho e fazer com que o seu filho, criança, pequeno, né? Porque a criança pequena, ela não finge muito. Finge mais ou menos, não finge muito. O adulto já finge muito, né? Mas a criança pequena, ela finge menos. Porque se você vai para uma festa de aniversário, ele sabe que você é adulto e você não leva o presente, né? Já aconteceu isso. Cadê o meu presente? Não deu nem boa noite. Cadê o meu presente? Né? Depois que dá o presente, aí tem um abraço. Senão, já era, né? Não tem essa, o meu presente. Agora, criança é bem natural. Então eu creio que esses meninos que estavam ali, eles não estavam sendo: olha, vai lá para Jesus, vai dar um abraço no Jesus, moleque. Eles não estavam assim. Eu creio que aquelas crianças estavam ansiosas para irem até Jesus Cristo. Com certeza, a fisionomia do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que a graça, né, no Salmo, se não me engano é o Salmo 45, 47, diz que a graça, ela fluía, né, dos lábios do Senhor Jesus Cristo. João 1, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, certamente, para as crianças, era uma pessoa muito, vamos dizer assim, gostosa de estar com ela, né? E os meninos queriam ir até o colo de Jesus. Jesus os abraçava, os abençoava e os despedia. Então as crianças estavam ali, não obrigadas e sem qualquer tipo de obrigação pelos pais e sem esperar nada em troca. Então, de uma maneira voluntária, vamos assim dizer, e alegre. Então eu creio que nesse contexto, Jesus falando isso, imediatamente, ou talvez logo em seguida, vem um príncipe, né, um homem rico. O Evangelho de Marcos diz que é uma pessoa que chega, mas aqui a gente vê que era um homem rico, né? Lá em Marcos capítulo 10, depois nós vamos ver a comparação desse texto aqui, diz que esse homem também chega até Jesus. E quando eu falo que nós costumamos, né, como adultos, sermos um pouco fingidos, né, e às vezes lisonjeiros, esse homem chega até Jesus usando um bom título, né? Ele chama Jesus de bom mestre. Então ele chega até Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aqui nós temos um ponto importante. Seja Anápolis, Goiânia, o estado de Goiás, Brasil, qualquer lugar deste mundo, você vai encontrar pessoas que de alguma maneira pensam ou refletem na eternidade. Pode ser uma pessoa letrada, pode ser uma pessoa muito bem estudada, pode ser uma pessoa ignorante, analfabeta, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser negro, pode ser branco, mulher, homem, pode ser qualquer um, liberto, escravo. Em qualquer lugar do mundo você vai ver pessoas que meditam e pensam na eternidade. Por isso que o ser humano tem essa natureza religiosa. Qualquer lugar do mundo você vê pessoas religiosas. Pode cultuar uma pedra ou rato, né? Na Índia você vê pessoas cultuando ratos. Pode cultuar o sol, imagem. Em qualquer lugar do mundo você vai ver pessoas interessadas, querendo saber o que vai acontecer depois da morte. E esse homem, um judeu, ele já conhecendo, sabendo pelos ensinos judaicos e bíblicos, que só existe o céu ou o inferno, ele chega até Jesus com essa preocupação no coração. Como é que eu posso, que bem que eu posso fazer para poder herdar? Isto é, eu quero ser herdeiro da vida eterna.
Então a gente vê evidentemente que esse homem não tinha certeza da sua salvação. Ele queria saber o que ele poderia fazer de bom. Agora, quando nós olhamos, eu tenho dito isso sobre o mundo inteiro, e essa característica em todo ser humano, o ateu também, ele pensa sobre isso. Tanto que se ele não pensasse na eternidade, ele não estaria preocupado em desacreditar de Deus. Mas Deus colocou em nosso coração, a Bíblia, na nossa tradução, ela fala mundo. Mas a palavra, ela dá uma ideia, sabe de quê? De eternidade. Todo ser humano tem algo no coração, a sua eternidade. Vamos ver alguns textos que mostram isso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Deus inspirou aqui Salomão a escrever este livro. E ele diz algo interessante. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Aqui ele está falando que tudo tem o seu tempo. Você sabia que tem o seu tempo determinado para você morrer? Sabia disso? Mas a morte e aqui próprio em Eclesiastes diz que é o inimigo, que ele não tem como ter licença nessa luta. O homem não tem como vencer a morte. O único que venceu a morte foi Jesus, e nós só podemos vencer na vitória de Jesus. Mas aqui ele fala que tudo tem o seu tempo. Então quando nós observamos todas as coisas, nós vemos que todas as coisas vão passando. Tudo vai deteriorando. Se você tinha um carro novo algum tempo atrás, você já pode ver que o seu carro já está velho. Estamos reformando a casa de 20 anos, já está velha. Você e eu estamos envelhecendo. As nossas crianças do passado aí do ANSI, hoje já fazem parte do VQ7. O tempo vai passando e a morte está aí. Quando eu não sei. Mas aí ele diz no versículo 11, que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não consegue descobrir toda a obra de Deus. Eu estou lendo um livro de um homem que é um teólogo. Só que ele não é crente. E ele estava tentando, ele coloca nesse livro que ele acredita na evolução. E é interessante ver a maneira como ele sai da Bíblia e tenta explicar que o mundo começou através de uma explosão. E sempre baseado em talvez, em possibilidades, talvez isso, talvez aquilo, e talvez o mundo tenha tantos milhões de anos, e talvez isso e talvez aquilo. Então o homem não consegue por si só descobrir as obras de Deus. Agora Deus colocou algo no nosso coração. Ele fala, Deus colocou o mundo no coração do homem. Isso quer dizer que nós meditamos sobre a nossa eternidade. Nós queremos saber o que vai acontecer após a nossa morte. O animal não se preocupa com isso, tanto que ele come e bebe. Essa é a preocupação dele. Nós já não. Chega determinado tempo que nós começamos a meditar, o que vai acontecer? O que vai acontecer depois? E aquele homem, quando chega para Jesus, um homem rico, um homem bem sucedido na vida, que não estava passando doença, nenhuma dificuldade, mas dentro do seu coração, como ser humano, estava aquele vazio, aquele rombo de eternidade, que só tinha uma pessoa que poderia responder para ele. Ele foi procurar a pessoa certa, mas nós vamos ver e aprender com os erros dele. E eu espero que você aprenda com os erros dele, e nós aprendamos e não cometamos o mesmo erro. A Bíblia diz também, em 1 Reis, a história, volta aí um pouco, em 1 Reis capítulo 10, a história de uma rainha da terra de Sabá. Essa mulher viajou milhares de quilômetros. Uma mulher rica, provavelmente bonita, não sabemos. Ela viajou milhares e milhares de quilômetros, sabe para quê? Para ouvir sobre Deus. Por que alguém viajaria milhares e milhares de quilômetros para ouvir sobre Deus? Porque o que ela ouvia não estava satisfazendo o coração dela. Veja só, em 1 Reis capítulo 10, vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão,
acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões o quê? Difíceis. Começando um estudo bíblico com uma senhora, irmãos, tem coisas para nós crentes, questões difíceis para as pessoas que não conhecem a Bíblia. Às vezes nós falamos, como você acha isso difícil? Mas isso deve colocar no nosso coração um peso. Quantos de nós temos respostas para essas questões difíceis? Quantas pessoas ao seu lado, no dia a dia, não sabem o que vai acontecer após a morte? Essa pessoa falou, eu não acredito que a gente pode ter certeza da salvação. Como pode? Agora, para um crente que conhece a palavra de Deus, isso não é uma questão difícil. É uma questão básica. Nós podemos ter a certeza da salvação porque Deus pode nos dar. Mas ela foi, com essas questões difíceis, muitas perguntas no coração. No versículo 2 diz assim: chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu a resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse o quê? Esclarecer. Volta para Lucas capítulo 18. Será que nós podemos, como Salomão, responder essas questões difíceis que as pessoas têm? Será que nós temos essa capacidade? Eu afirmo que sim. O mesmo Deus que deu a sabedoria a Salomão é o mesmo Deus que pode nos dar essa sabedoria. A sabedoria é a palavra de Deus. E nós que a conhecemos, nós podemos responder essas perguntas difíceis. Mas a suma desse ensino, logo da pergunta desse homem é: todo ser humano tem esse vazio e esse questionamento, essa grande interrogação, essa eternidade no coração. Isso fez com que ele fosse até Jesus. Só que ao olhar Jesus, e nós vamos ver um paralelo interessante de duas pessoas aqui nos capítulos seguintes, ele olha para Jesus de uma maneira distorcida. Ele olha para Jesus apenas como um bom mestre. Eu havia dado um exemplo na maçonaria. Na maçonaria, lá você é eclético, isto é, você pode ter a sua religião que for, não interessa. Aqui no Brasil, eles têm uma Bíblia lá. Lá no Oriente, se são muçulmanos, eles vão ter o Alcorão. E assim vai. E eles têm uma galeria de imagens de Buda, Mahatma Gandhi, e assim vai. E Jesus está naquele mesmo patamar. Como o quê? Um bom mestre. Um espírito evoluído, como poderia dizer o espírita. Quando esse homem então vai até Jesus, ele não xingou Jesus. Mas ele olhou para Jesus apenas com o olhar humano. Ele chegou, Jesus, bom mestre. Talvez esse homem rico já tivesse passado por vários outros mestres. E talvez alguém falou, olha, você precisa fazer isso, você precisa frequentar a igreja. Você precisa dar o seu dízimo. Você precisa fazer uma campanha. Ou você não precisa fazer nada. Então talvez ele passou por várias outras pessoas e quando chegou para Jesus pensou, aqui está mais um. Bom mestre, que bem eu farei para herdar a vida eterna? Dois erros aqui ele estava cometendo. Primeiro, achando que Jesus é igual a todos os outros, apenas mais um mestre. Segundo, ele estava focando a salvação dele nele próprio. Ele estava focando a salvação dele nele próprio. Eu posso perguntar agora para você, você tem certeza que você é salvo? Não responda para mim, responda no seu coração. Segunda pergunta, por quê? Se você começa a responder, se você responde, porque eu confiei na obra de Cristo, eu confiei em Jesus, você começou bem. Mas se você falar, bom, porque eu fui batizado, porque eu frequento a igreja. Se você começa a olhar para si, o seu foco está errado, assim como o foco dele. Ele se aproxima de Jesus, que bem eu farei para herdar a vida eterna. Eu não posso fazer nada para me salvar, e é isso que Jesus vai mostrar para esse homem. O Salmo 37 diz, a salvação dos justos vem do Senhor Deus.
A salvação não está em mim. A salvação não está em você. Talvez você seja uma pessoa sincera. Esse homem aqui não era uma pessoa hipócrita. Ele era uma pessoa sincera, mas ele buscava a salvação a partir dele. Quantas pessoas já tentaram isso? Eu sou muito cuidadoso em, às vezes, fazer apelos, porque às vezes eu falo, olha, quem gostaria de crer em Jesus, levanta a sua mão. Às vezes a pessoa fala, pô, eu levantei a minha mão, agora eu sou salvo. O foco dele ainda está nele. Eu fiz uma oração, eu fui salvo. Não é a oração que salva. Você já viu alguém na Bíblia fazendo a oração padrão que a gente faz? Eu nunca vi. Eu já vi pessoas apenas ouvindo a pregação, como lá em Atos 10, ouvindo uma pregação e o Espírito Santo batizando aquela pessoa naquele momento em que ela creu, sem ela fazer oração nenhuma, ela apenas creu. Então a salvação não está em nós. Esse foi o foco errado desse homem. Um homem vazio, um homem cheio de dúvidas, um homem sincero, e que se aproxima de Jesus de uma maneira errada, confundindo Jesus como qualquer outra pessoa, e com foco errado. Agora, você acha que errar é humano, não é? Errar pode levar alguém para a morte e para o inferno? Sim. Provérbios capítulo 1, o erro do simples o matará. Às vezes você pode cometer um erro e esse erro pode ser fatal para você. Mas como Jesus é bom, Jesus veio a este mundo para salvar, ele vai consertar o foco desse homem rico. Assim como ele faz comigo e assim como ele faz com você. Ele começa a fazer essa correção a partir do versículo 19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Você já pensou se fosse você no lugar desse homem rico? Você chega todo educadinho, toda educadinha, né? Pô, mestre, né? O que eu posso fazer? Você estava até com o bolso já até talvez pronto, com cheque, né? Talvez falou, ele vai talvez pedir uma oferta. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele já começa a falar para você: por que você está me chamando de bom? Aí nesse momento a gente já fica assim, eita, já comecei mal, né? Por que eu estou chamando o Senhor de bom? Aí ele complementa: ninguém é bom, senão um que é quem? O que Jesus está ensinando para esse homem? Primeira coisa que ele ensina, quando começa a operar a salvação, que você não vale nada, que você não é uma pessoa boa. Eu não valho nada, hein? Como pessoa boa, não. A Bíblia diz lá em Gálatas 6, que aquele que acha que é grande coisa, sendo nada, ele engana-se a si mesmo. Então a maioria de nós, ou quase todos nós, achamos no fundo do nosso coração que na realidade nós somos pessoas até boazinhas. Ruim é o Lalau. Ele é ruim é o Sadam. Eu sou bom, porque nós fazemos questão de nos comparar com os piores, né? Mas quando Jesus olha para aquele homem, ele já corta o discurso dele dizendo: você começou errado. Se eu sou um bom mestre, isto é, preste atenção no que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que ele não é Deus. Jesus está corrigindo o conceito daquele homem sobre ele próprio e sobre Jesus. Ele fala: olha, por que você está me chamando de bom? Se eu sou bom mestre, eu sou um homem. E se eu sou apenas um homem, não tem nenhum homem bom. Só há um bom, que é quem? Que é Deus. Então o que Jesus está colocando para ele? Olha para mim da perspectiva certa. Eu não sou apenas um bom mestre. Agora, se eu sou bom, eu sou quem? Eu sou Deus. Ele já está começando a mostrar para ele: e se eu sou Deus, você é homem. E se você é homem e ele é, você é o quê? Você não é bom. Não há nenhum bom. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Nenhum homem na face dessa terra pode falar que busca a Deus. Corrijamos as nossas palavras. Nós não buscamos a Deus, nós buscamos religião. Nós buscamos alguma coisa para preencher esse nosso vazio que nós nem sabemos o que é. Mas ninguém há bom.
Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nem sequer um. Quando lemos Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que nós somos pessoas cheias de iniquidade. Nós temos no nosso interior do nosso coração, que Deus faça isso na sua vida e na minha vida. Se você compara-se com... Faça o seguinte, pensa numa prostituta. Pensa num homossexual, nesses travestis que ficam aí na madrugada. Pensa nesse homem que mata o filho. Pensa nessa mulher que jogou a filha dela, recém-nascida, na Lagoa da Pampulha. Pensa naquela mulher que mandou matar os pais e que viu os assassinos matando os pais à paulada. Pensou? Igualemos-nos a essas pessoas. Nós somos iguais perante Deus. Porque Deus diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. A diferença é que pela graça e obra de Deus, nós não chegamos àquele ponto. Mas eu, começando aqui por mim, eu diria como o apóstolo Paulo, o principal, e você deveria dizer isso também, todos nós aqui temos o mesmo potencial maligno de cometer as mesmas atrocidades. Se você não acredita nisso, você precisa olhar para as Escrituras e ver a qualidade de pessoas que somos. Se nós fôssemos pessoas com o mínimo de bom e de bem, Jesus Cristo, Deus eterno, não precisaria vir a este mundo. Você não acha isso? Ele apenas escreveria um manual sobre como bom que você pode fazer para alcançar a vida eterna. Passo A, frequente a igreja. Passo B, dê seu dízimo. Passo C, seja batizado. Passo D, não faça o mal, persevere até o fim. Não, mas ele veio para morrer uma morte terrível, para experimentar a separação do Pai e a humilhação que ele passou. Se próprio Deus veio, é porque a nossa situação é uma situação terrível. E é isso que Jesus Cristo vai passar para ele. E é isso que nós temos que lembrar, irmãos. Quando Jesus Cristo estava evangelizando um homem chamado Nicodemos, olha que interessante, Jesus falou para aquele homem, falou, é necessário que você o quê? Que você nasça de novo. Você precisa ser regenerado. Se é necessário eu nascer de novo, pensa bem. Se eu preciso nascer de novo para poder ver o reino dos céus, isso quer dizer que eu, como estou, não posso entrar no reino dos céus. Eu preciso de uma transformação radical, total, plena, 100%. E assim como eu, quem aqui escolheu nascer, levanta a mão. Assim como eu não escolhi nascer, essa obra foi de Deus para mim, a salvação também é uma obra de Deus em mim. A santificação é uma obra de Deus também em mim. Mas a salvação vem de fora. A salvação é uma obra de Deus completada na cruz do Calvário. E que eu posso ser beneficiado por ela. Jesus continua então mostrando, olha, coloque o seu foco, olha para si. Você não pode fazer absolutamente nada de bom porque você é ruim. Então, e olhe para mim da maneira correta. Se eu sou mestre, apenas homem, eu não sou bom. E se eu não sou bom, não vou responder sua pergunta. Apenas um que é bom é Deus. E se eu sou Deus, eu tenho a resposta para a sua pergunta. E eu vou responder. Versículo 2. Jesus começa a dizer para ele sobre os mandamentos. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Eu não sei se esse homem interrompeu Jesus. A gente tem essa mania, né? De interromper às vezes as pessoas enquanto falam. Quando nós estamos muito ansiosos. Mas eu questiono o seguinte. Por que você acha que Deus começou a falar com esse homem através dos mandamentos? E esses mandamentos, você nota que ele não citou o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus, Jesus Cristo, não começou com os mandamentos principais, os 4, né? Começou com os outros.
Falou, você conhece esses mandamentos. E sabe de uma coisa? Lembra quando eu falei no início que no mundo inteiro as pessoas têm esse vazio no coração e têm esse mesmo questionamento, e a religiosidade é prova disso? Toda pessoa que nasce nesse mundo, Deus imprime essas leis no coração. Veja só o que diz Romanos, capítulo 1. Quem trabalha na informática sabe que existem programas que eles foram criados para realizar determinada tarefa. E quando eles quebram, se dá algum problema, eles não fazem mais aquilo, não presta para nada. Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem liberdade antes da queda. E nós fomos criados para refletir a glória de Deus. E Deus colocou na nossa mente, ninguém nasce com a mente vazia. Deus colocou na nossa mente o sentido da eternidade. Deus colocou na nossa mente também essas leis. Olha, se você estuda história, antropologia, você sabe, nós sabemos que existem tribos em alguns lugares, não só tribos, em algumas sociedades, em que um homem pode ter mais de uma mulher, não é? Em que existe o que a gente chama de poligamia. Só que mesmo uma pessoa que é polígamo, que ele tem mais de uma mulher, aquela mulher e aquela, pertence a quem? A ele. Se um outro homem se deitar com uma dessas mulheres dele, o que ela fez? Adulterou. Então, em qualquer lugar do mundo, o homem sabe, não adultera. Aquela mulher pertence a outro, ou aquele homem pertence a outra. Em qualquer lugar do mundo, se eu tenho dinheiro no meu bolso e alguém quer tirar sem pedir, está me roubando e eu não vou entregar. Roubar é errado. Em qualquer lugar do mundo, se alguém matou outra pessoa covardemente, aquela pessoa está errada. Ela precisa morrer. Então, em qualquer lugar do mundo, nós temos esses princípios. Em lugar qualquer do mundo, as pessoas gostam de ser enganadas. Você mentiu para mim. Vai numa tribo. Se alguém mentiu para o outro, não existe a lei, não dirás falso testemunho. Mas todo mundo sabe. Não minta para mim. Porque são padrões que Deus colocou no nosso coração. Romanos, capítulo 2, versículo 14. Romanos, capítulo 2, versículo 14 diz assim: porque quando gentios são pessoas que não conhecem a Deus, né? Que não tem lei, essa lei aqui, ele está se referindo aos mandamentos escritos. Porque os gentios que não têm lei fazem, olha só, naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Embora eles não tenham os 10 mandamentos, há sociedades que eles obedecem sem conhecer. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita onde? Escrita em seus corações. Deus imprimiu nos nossos corações de todo ser humano princípios de ética, princípio de certo e princípio de errado. Aí ele coloca assim, olha, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E ele colocou um juiz, a nossa consciência, que nos acusa ou nos defende. Baseada no quê? Baseada em leis que tem aqui na nossa mente. Agora voltamos lá, o que isso tem a ver com Jesus começando com a lei, com esse homem? Olha o que ele responde. Versículo 21, Lucas capítulo 18, versículo 21. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde quando? Desde a minha mocidade. Eu tenho observado essas coisas desde que eu era pequeno. Observado, em Marcos capítulo 10, 20, ele fala, eu tenho guardado essas coisas. Mas na realidade o que ele está falando aqui é mais ou menos o que Deus falou para Adão. Adão, o que fizeste? Adão chegou e falou, a mulher que tu me deste, ela me deu da fruta e eu comi. Aí ele pergunta para Eva, Eva, por que você comeu? Eva fala, a serpente me enganou e eu comi. Deus não perguntou o que aconteceu para Eva. Deus falou, por que você comeu, Eva? E Eva respondeu outra coisa.
Esse homem fala, olha, eu sei disso, eu sei desses mandamentos, mas uma coisa ele sabia o quê? Que ele já tinha desobedecido. É esse ponto-chave. Nós temos muitas pessoas aqui que são crentes, nós temos muitas pessoas aqui que já foram lavadas, salvas por Jesus Cristo, amém? Amém? Só que vocês sabem que antes dessa salvação, se alguém lhe perguntasse, você tem certeza para onde você vai depois da morte? O que você respondia naquela época? Eu não sei. A gente responde, ninguém pode saber. Talvez quando eu morrer vai pesar. Por que a gente tem essa dúvida? Porque nós devemos. Porque a gente sabe aqui na nossa consciência que Deus colocou essas leis aqui, que nós a desobedecemos e que nós não somos dignos de entrar no reino dos céus. E esse homem fala, olha, eu tenho observado, eu tenho guardado todas essas coisas desde a minha mocidade, mas no fundo ele sabia, embora eu não tenha obedecido todas elas, mas eu sei delas. Mas saber, Romanos diz, não é o que sabe a lei, é o que obedece à lei que vai ser justificado. Quem obedeceu toda a lei? Quem é capaz de obedecer toda a lei de Deus? Nenhum ser humano. E aí Jesus Cristo vai, sem citar o primeiro mandamento, ele vai colocar na prática o primeiro mandamento. Veja só, versículo 22, Lucas 18. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe o quê? Ainda te falta o quê? Uma coisa. Você tem obedecido tudo isso? Nós temos pessoas que acham que é pelas obras que somos salvos, não é? Esse homem aqui, Jesus falou para ele, olha, você sabe então, falta uma coisa para você, só uma. Uma coisa falta. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Só falta uma coisa para você. Larga tudo. Tudo que você tem, que são as coisas mais preciosas da sua vida. Você está disposto? Você está disposto a largar tudo o que de precioso você possa imaginar para me seguir? Em outras palavras amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tal maneira que Ele seja o mais importante na sua vida. E eu pergunto para você hoje, independentemente de qual estado que você acha que você está espiritualmente, pensa agora, tem alguma coisa que impede na sua vida uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo? Talvez você fale, graças a Deus eu não sou rico. Mas sabe, às vezes a promiscuidade sexual é o grande tesouro na sua vida. Talvez o orgulho religioso é o grande tesouro na sua vida. Se você se tornar um crente, nem fala mais comigo. Eu não sei o que é. Para esse homem aqui, Jesus foi diretamente, bem no fundo dele, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada alguma de 2 gumes. Jesus sabia que o grande problema e pecado daquele homem não era o relacionamento com os pais, não era que ele ficava roubando e mentindo, o amor dele estava na grande riqueza dele. Aquilo era o que impedia uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo. E eu digo uma coisa para você, esse pregador aqui é bom, Jesus Cristo. Não se engane com pregadores que ficam fazendo apelo meloso. Quando eu olho os apelos de Jesus Cristo, eu vejo ele fazendo um apelo para esse homem, deixa tudo. Os apelos nas igrejas hoje é o quê? Deixa tudo e dá para o pobre, ou o quê? Traz tudo que você tem e deixa aqui na frente. Não é isso? E aí vai duro. Mas deixa tudo aqui. O que o Senhor Jesus Cristo fez foi para ele um apelo que Jesus falou e viu, que era algo que o impedia de uma entrega total. O grande pecado na vida dele, o primeiro mandamento, é o grande pecado na nossa vida, a nossa falta de amor a Jesus Cristo.
é o grande mal de todo pecador. Nós odiamos a Deus. Sabia disso? E para provar isso, abra lá em Romanos capítulo 1, lá está muito claro essa palavra. Enquanto você abre aí, eu vou dizendo uma coisa para você. Não deixa ninguém, em nome de Jesus Cristo, não deixa ninguém ficar falando para você que se você vive de uma maneira totalmente irresponsável, se você vive de uma maneira totalmente imoral, se você é uma pessoa que é agarrada ao dinheiro, é uma pessoa que rouba a Deus, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa infiel a Deus, é uma pessoa que não gosta nada de Cristo, não deixa essa pessoa falar, olha, porque você um dia orou, você está salvo, você é um crente carnal. Não deixa te enganar, porque a salvação é acompanhada de transformação. A salvação opera em nós um milagre, que é nos trazer de volta a Cristo, amar a Cristo. É esta a grande operação da salvação. Se fosse assim, Deus salvava o mundo e o mundo continuava perverso. Agora o grande pecado desse homem, nós vamos ver, ele chega até Jesus, Jesus prega o evangelho para ele e ele sai do mesmo jeito que ele chegou. Ele sai totalmente perdido. E o evangelista Marcos diz que Deus amou aquele homem. Jesus olhou para ele e o amou e falou isso para ele. Mas ele não amou a Deus. Ele continuou aborrecedor de Deus. Veja só o que diz Romanos capítulo 1, versículo 30. Só quero lembrar o versículo 29. Olha o que a Bíblia diz, que nós estamos cheios. Estando cheios de toda o quê? Toda iniquidade. Lembra quando eu falei para nós mirarmos naquelas pessoas que nós achamos que são os grandes pecadores? Nós temos toda a iniquidade que eles têm. Toda a potencialidade maligna. Você tem e eu tenho. Tudo de mal. Toda a iniquidade. Não é um pouco da iniquidade. Toda a iniquidade. É aqui o 30, né? Sendo o quê? Murmuradores. Porque nós temos toda essa iniquidade, isso é refletido em murmuração, detratores, pessoas que falam mal um do outro, por fim falam o quê? Aborrecedores de quem? De Deus. Não quer dizer que nós ficamos aborrecendo a Deus. Isso quer dizer que nós somos odiadores de Deus. Se você perguntasse para aquele homem, fulano, você ama a Deus? O que você acha que ele ia responder? Eu amo. Eu estou obedecendo os mandamentos. Mas na prática, o que ficou provado? Ficou evidenciado que ele era uma pessoa má. E alguém que continuava odiando a Deus. Por quê? Porque ele não queria essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, se eu sou um bom mestre, se eu sou um homem, eu não sou bom. E se eu sou bom, eu sou Deus. Ele foi confrontado com a verdade ali. E ele tomou uma decisão. A Bíblia diz, voltando lá para Lucas, não é, no capítulo 18. E olha, vou te dizer uma coisa. Quando Jesus falou para ele, você vai ter um tesouro no céu. Não foi essa a pergunta que ele quis? Que falei para herdar o quê? A vida eterna? Você vai ter um tesouro não aqui, vai ter no céu. Não é isso que você quer? Você não quer ir para o céu? Não é isso que vocês querem? Não é isso que nós queremos? Não queremos ir para o céu? Mas eu não quero largar a cachaça. Eu não quero largar a prostituição. Eu não quero largar o cigarro. Eu não quero largar a mentira. Eu não quero largar a desonestidade. Eu não quero largar os tapinhas nas costas. Eu não quero largar nada. Não quero largar nada. Mas eu quero ir para o céu. Não é isso? E o que Jesus fala? Deixa tudo. Jesus, ele não vai dividir nada com ninguém. Ou ele é Deus na sua vida, ou ele não é o Deus da sua vida. Você está perdido então. Perdida então. Então não pensa que você pode dividir duas coisas. Não pode. Jesus não aceita. E aí quando ele fala isso, segue-me, diz uma coisa. Ele falou para ele seguir uma religião. Jesus falou, segue-me. Venha após mim. Jesus fala para os crentes, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu devo seguir Jesus. Eu tenho dito, eu já falei para muitas pessoas, talvez você é crente, mas talvez não é batizado. Faça um favor para si mesmo. Não fala que você é um crente. Ainda não.
Porque o crente mesmo, ele vai obedecer Jesus. O crente mesmo, ele vai obedecer Jesus. Então, quando Jesus falou de batismo, ele não deu opção. Então, é uma questão de obediência. Eu sou Deus, então me segue. E deixa tudo para trás, o que há de mais importante na sua vida. Você é capaz disso? Agora, existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença, uma diferença maravilhosa no reino de Deus. Lembra da perspectiva errada que eu falei desse homem rico? Nós vamos encerrar em breve isso aqui. Jesus apareceu para um homem chamado Abraão, de 99 anos, ou foi 90 anos. Vá lá para Gênesis capítulo 17. A perspectiva errada nossa é o seguinte. Nós falamos, Senhor, então tá bom. Mas primeiro eu tenho que deixar isso, deixar aquilo, e depois eu te sigo. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está falando da necessidade de abandonar tudo que nós temos de riquezas. Agora, em nós não há salvação. A salvação vem de fora, é uma operação que Deus fez de fora para dentro. Santificação é em nós, não é? Agora Deus vai trabalhar naquele que se arrepende, naquele que quer abandonar essas coisas. Que ele chega diante de Deus e fala, Deus, eu quero, mas eu não consigo, porque eu sou mau. Mas Senhor, eu quero que o Senhor opera na minha vida, eu quero ser uma outra pessoa. Eu quero segui-lo, mas em mim não posso. Portanto, Senhor, me lava com teu sangue, transforma a minha vida, o meu caráter. Isso chama-se arrependimento. Aí Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Quando Jesus chegou para esse homem, e esses dias eu estava falando com um senhor novo, 50 anos, ele veio com uma conversa de burro velho não aprende a pastar, alguma coisa assim, né? Eu falei, primeira coisa, você não é burro, você é ser humano. Segundo, você não é velho. Agora, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus opera em nós. Eu falei, então esquece esse ditado. É ditado de quem quer se deitar na sua miséria e ficar quieto. Olha, Gênesis capítulo 17 diz assim, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe o quê? Olha só, eu sou o Deus o quê? Todo-Poderoso. Isto é, eu sou o Deus soberano, que posso fazer qualquer coisa. Aí ele fala o que para Abraão? Anda em minha presença. Em outras palavras, o que ele está dizendo para Abraão? Segue-me. E qual vai ser o resultado que ele diz para Abraão? E ser perfeito. Nota que ele não falou, Abraão, ser perfeito, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. Ele falou, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer milagre na sua vida, vem me seguir, e aí você vai ser uma pessoa perfeita, isto é, você vai ser uma pessoa íntegra. Por quê? Porque eu vou capacitar você. Eu vou capacitar você, Abraão, a mudar o seu caráter. Eu vou capacitar você, Abraão, a ser fiel. Tanto que em seguida, capítulo 22, Deus operou um milagre tão grande na vida de Abraão, que Abraão entregou o que mais de precioso ele tinha, que era quem? Isaque. Deus chegou e falou, Abraão, eu quero o seu filho. O teu único filho a quem amas. Quem operou aquele milagre na vida de Abraão? Na vida de Abraão? Foi Deus. Quem capacitou aquela fé tremenda na vida de Abraão? Foi Deus. Porque Abraão se entregou a esse Deus, que pode mudar o caráter de qualquer um, de qualquer uma. O mesmo Deus que se apresentou para aquele homem rico e disse, eu sou Deus. Falta apenas uma coisa. Deixa tudo quanto você tem e segue-me. E aí você terá um tesouro no céu. O resultado disso, no capítulo 18 de Lucas, a Bíblia diz no versículo 23, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Em outras palavras,
Ele falou, não. Ele fez uma escolha. Ficou triste, porque ele não queria. É interessante. Ficou triste porque não conseguiu uma coisa que estava oferecida, que ele queria, mas ele não fez porque ele não quis. É uma coisa esquisita. Aí no versículo 24, vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o quê? Riquezas. Mas eu quero esclarecer isso em Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, é a mesma passagem. O evangelista Marcos acrescenta, não porque ele não havia dito, né? Mas porque Lucas não escreveu. Marcos capítulo 10, versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes o quê? Filhos, quão difícil é para quem? Para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Volta ali, versículo 25, Lucas 18. Aquele homem confiava na riqueza. Versículo 25 diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É possível passar um camelo no fundo de uma agulha? Sim ou não? Outro detalhe: não acredite em nenhum comentário que diga pelo menos duas coisas. A agulha era uma porta estreita que havia na cidade de Jerusalém, onde eles colocavam camelo, e por causa da corcova, né, que chama, né? Era difícil de passar. Nunca existiu essa porta em Jerusalém. Nunca existiu. Segundo, que eu já li, o evangelista errou a palavra camelo, agulha, né? E não era agulha, era outra, nem sei que palavra que era. Ele errou. Por que essas pessoas estão querendo minimizar as palavras de Jesus? Porque essas pessoas falam, então peraí, se eu levar isso aqui ao pé da letra, Jesus está falando que é impossível para o homem, o quê? Ser salvo. Mas é isso que Jesus está falando. Foi isso que diz, olha, e os versículo 26. E os que ouviram isto, disseram o quê? Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a quem? A Deus. É impossível para você salvar-se. Mas é possível para quem salvar você? Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Mas, versículo 28, disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que quem há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vinda eterna. Nada pode ser comparado ao que Deus dá àqueles que abandonam tudo. É impossível para nós sermos salvos. Que situação você está hoje? Vamos todos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, por favor, todos. Talvez hoje à noite o Senhor Jesus Cristo trouxe você aqui para você saber essas verdades. Talvez você já tenha ouvido isso há muito e muito tempo, mas no seu coração você tem lutado contra essa verdade. Talvez a riqueza na sua vida seja o seu orgulho. Quantas pessoas entre nós aqui lutaram com o orgulho, porque eram batizados, porque faziam parte de igreja, mas não confessaram verdadeiramente que estavam perdidas e que precisaram ser salvas. Talvez riqueza na sua vida seja o sexo, talvez seja o dinheiro, não sei o que é, mas hoje o Senhor Jesus talvez está chamando você a abandonar tudo para segui-lo. Mas no seu coração o Senhor Jesus está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que posso mudar você, que posso fazer você a minha imagem e a minha semelhança, que posso fazer você ter um novo caráter, vencer
os seus próprios pecados. Mas é necessário que você esteja disposto, esteja disposta a abandonar tudo e seguir Jesus, custe o que custar. Custe o que custar. Se hoje, talvez esta seja a vontade do seu coração, aí onde você está, diga isso para o Senhor. Diga ao Senhor do fundo do seu coração que você quer abandonar os seus pecados, suas riquezas, seja o que for. Peça ao Senhor Jesus que lave você com o sangue dele. Peça ao Senhor que faça você ter um novo caráter. Eu não vou pedir você para levantar a sua mão, mas uma coisa eu sei. Que se você fez essa decisão, a sua vida vai ser diferente. Sua maneira de falar, de pensar e de agir vai ser diferente. Agora, se você sair daqui como entrou, saiba que você tem a mesma fé daquele homem rico. Pode ser até que você saia triste. Mas se não sair transformado, você sai perdido. Vamos orar. Senhor, nós o louvamos por Jesus Cristo. Nós o adoramos, Senhor, por essas palavras. Por isso que aconteceu, nosso Deus. Porque o Senhor nos mostra o grande amor que o Senhor tem para o pecador. Porque em Marcos o Senhor diz que amou aquele homem, mas aquele homem não o amou. Senhor, eu peço por pessoas aqui que talvez hoje à noite estão crendo em Jesus como Salvador, como Senhor, e que portanto o Senhor está transformando, está fazendo com que essas pessoas o recebam como aquelas crianças de braços abertos, com alegria, deixando tudo para trás e olhando apenas para o Senhor como Deus, como Senhor e Salvador. Eu peço por essas pessoas e por nós, Senhor Deus, aqueles que já deixamos tudo, aqueles que o Senhor já tem dado a promessa do reino, para que o Senhor opere em nós, ó Deus, essa mudança até o dia que o Senhor nos receba, para que cada dia mais e mais nós sejamos pessoas que reflitam a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, talvez se você gostaria de aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras, nós deixamos aí um convite para você. Se você gostaria de estudo bíblico na sua casa, talvez gostaria de uma visita, tem o irmão ali que está na portaria, ele pode agendar uma visita, bom? Então vamos pedir a Deus pelo restante da semana. Pedimos ao Senhor nosso Deus a tua bênção, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto e nos dê da tua paz em nome de Jesus. Amém.